quem é vendedor, cara, é ler bastante, entender sobre pessoas, tá? E ter um olhar para o outro. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje aqui com a visita ilustre vamos falar sobre vendas. Vou deixar aqui o Emanuel se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, sobre a carreira dele, e logo em seguida os outros dois aqui de sempre vão se apresentar também. Fala galera, boa tarde. Meu nome é Emanuel, né, citado aí. Hoje sou vendedor. Alguns me veem como gerente comercial, outros como consultores, mas sempre vendendo, sempre vendedor. Apaixonado por vendas, desde quando eu era financeiro, trabalhei em administrativo, sempre enxergando que eu tinha que estar vendendo alguma coisa, nem que fosse uma ideia, a apresentação de um DRE, o porquê pagar ou não um boleto, porquê cobrar ou não, mas sempre vendendo. Então, legal. Vendedor apaixonado. Quem não me conhece, sou o Lucas, né, mais conhecido como Lucas Tech. É um prazer ter o Emanuel aqui hoje com a gente. Vai deixar muitos ensinamentos e muitos insights para quem está na profissão de vendedor, né? Alguns não veem como profissão, mas eu acho uma das principais profissões que a gente tem hoje no mercado, né? E já deixando a primeira pergunta aí, o que tu faz hoje, né? Já falou um pouquinho, e como tu chegou a esse segmento, né? De vendas, e o que tu pode contar um pouco da tua história, pra gente já embasar o pessoal e ficar com curiosidade para ficar até o final aí. Vamos lá. Então hoje eu sou gerente comercial de uma distribuidora e vim parar na área comercial entendendo que sempre eu gostava muito de gente, né? Eu sempre gostei muito de pessoas e entendendo que a gente está toda hora resolvendo problema, resolvendo necessidade. Então passei 11 anos como administrativo, financeiro, por último era gerente de uma indústria. Tua formação em administração? Eu sou formado em administração, aí eu fiz um MBA em controladoria na Universidade Estadual daqui do Ceará, mas eu sempre gostei de estar resolvendo problema, e aí eu enxergo que a venda é isso, né? É você estar resolvendo problema para a empresa, problema para quem está comprando. Quando foi em alguns anos atrás, aproximadamente 4, 5 anos atrás, eu cheguei pro dono da empresa que eu gerenciava, da indústria, e disse assim, ó, eu amo essa empresa, mas não suporto mais fazer o que eu faço. E eu quero uma vaga no comercial, quero voltar a vender. Porque eu já tinha sido vendedor de carro há uns 14 anos atrás, em 2008 eu tinha sido vendedor de carro seminovo, né? E aí eu quis vendedor voltar. De carro é um desafio bem... É um desafio absurdo. E aí eu quis voltar para a área comercial. Na época não tinha vaga na empresa, não tinha nenhuma vaga para a área comercial. A empresa sempre, o time todo de comercial era representante, né? RCA, representante comercial autônomo, e eu era funcionário. Coincidentemente, uns 60 dias depois, apareceu a vaga de representante, que era para ficar no interior do estado do Ceará. Então o primeiro cliente era a partir de 100 km de Fortaleza. E eu me candidatei pra vaga. Aí eu recebi nome de maluco, de louco, como é que você quer sair, deixar de ser gerente da indústria pra ser representante. O cara disse, bicho, teu guarda-roupa vai ser uma mala e tua casa vai ser um hotel diferente todo dia. Eu disse assim, eu quero. E aí foi a melhor decisão que eu poderia ter feito. Legal. Engraçado que é quase igual o Lucas, gosta de pessoas, né? Então a gente tem aqui os avessos, né? Foi uma piada interna, né? É, tipo isso. Um gosta perto, outro gosta longe. Só pra ter ideia, ele foi morar no Horizonte, viu, meu amigo? Que era pra não ver ninguém em 6 dias. 50 quilômetros da capital do Ceará. Eu vou me apresentar aqui e a gente vai passar aí. Meu nome é Cristiano aí, acho que quem tá ouvindo aí o podcast já tá sabendo mais ou menos, mas é Cristiano Ventura. Hoje eu cuido do operacional aí, da parte de vendas. Estou aqui para aprender, né, com um mestre aí. E eu espero que nossos vendedores possam estar escutando esse podcast aí, também tendo um aprendizado e melhorando a capacidade de venda, né, da empresa e dele como pessoa também. E falando um pouco de vendas assim, Manuel, já antes de tu passar para a próxima pergunta aí, Tec, qual a dica que tu daria, por exemplo, para os nossos colaboradores hoje, alguém para seguir, alguém para estar acompanhando, que fala de vendas diariamente? Seu próprio perfil, né? Eu te sigo, sei que você posta umas coisas também. Se você quiser já falar aí o teu arroba, já fala. Chama no arroba aí pra... Né?
Deixar o pessoal curioso, né? Eu falo muito de pessoas, né? Eu acho que a consequência da venda é você enxergar o outro. Então, o meu Instagram, que eu posto alguns vídeos, é emanuel.albuquerque com 2 S no meio, né? Tem o Joel J, também é um cara bem influente sobre falar de pessoas e falar de venda em consequência. Legal. Flávio Augusto é Referência, né? referência em vendas. O Ventes, né? Com ele e o Caio Carneiro. Que hoje ele tem esse Geração de valor também. Geração de valor. O próprio perfil dele mesmo, do Flávio Augusto, eu Só acho aquelas muito perguntas interessante. dele lá é um MBA, né? Não? Ele responde ali. As reflexões que ele convida pra gente fazer, você já aprende muito. Então, quem é vendedor, cara, é ler bastante, entender sobre pessoas, tá? E ter um olhar para o outro. E sobre referência na internet, aí você pode estar consumindo algum material que eu posto, e aí tem Joel J postando muita coisa bacana, Legal. Flávio Augusto, o Thiago Nigro agora tá entrando nesse viés de venda, foi um cara que sempre falou de finanças, mas ele entendeu, Vendedor, né? ele entendeu que o dinheiro não vem se não vender. E aí agora ele fala de venda, né? Isso é muito A bacana. gente legal. teve com ele agora em julho, né? E um livro aí, se alguém quiser, que ele falou que mudou a cabeça dele e tá entre um dos principais KPIs que eles usam hoje no grupo Primo, é Receita Previsível. Quem é Esqueci o nome do autor, Também mas não. o título do livro é esse. E para vendas, já que a gente vai entrar em KPIs, vai entrar nesses números, quando tu saiu de gerente, que era uma meta mais administrativa, assim eu imagino, né, de indústria e tudo, era segurança, horário de trabalho, material, estoque, enfim. E foi para o comercial, para atender. Tu visou o teu gosto mesmo por pessoas, ou salário, ou desafio, o que foi que... Porque assim, como gerente em tese, tu tinha uma certa estabilidade, folgava sábado, domingo, feriados, assim eu imagino, né? Pelo menos a maioria deles. E vendas é 24 horas por dia. Então, o que foi que te fez a tomar essa atitude? Qual foi o impulso? Primeiro foi realmente eu estava insatisfeito com o meu dia a dia, né? Com o que eu fazia. Eu já tinha aprendido que o dinheiro ele não pode ser causa, ele precisa ser consequência. Se você faz pelo dinheiro, o dinheiro nunca chega até você. Você precisa fazer porque você gosta da atividade. Você não pode focar só no resultado. O resultado, cara, é um ponto no caminho. Ou você gosta da estrada, ou você não gosta de onde você vai chegar. Então dá pra trabalhar com o que se ama. Tem que trabalhar com o que se ama. Tem que trabalhar. Entendendo que nem tudo que você vai fazer você ama. Mas no geral você ama o que você faz. No 80-20, né? Tem que pesar mais. Tem que pesar o que você ama fazer. Então assim, se eu fosse um cara que eu não gostasse de viajar, que eu não gostasse de dirigir, se eu não gostasse de falar com pessoas, se eu não gostasse de me relacionar, se eu tivesse problema com dormir em locais diferentes, se eu tivesse esse nível de problema, eu jamais conseguiria ter sido representante comercial de interior de estado, porque eu rodava 8 a 12 mil quilômetros todo mês. Então, e eu sou apaixonado por direção. Então assim, não é o que, são os porquês, né? O que te faz desistir ou não de uma profissão são as entrelinhas. Entendeu? Então, o que me fez sair ali de gerente comercial, de gerente de indústria, que estava olhando ordem de produção, estoque, financeiro, logística, expedição, separação de produto, todas essas equipes eram subordinadas a mim. Para ir para uma representação comercial onde eu não tinha equipe nenhuma, eu diversas vezes entrava dentro de estoque de loja, ia contar caixa, ia contar produto, ia arrumar seção, ia limpar prateleira para fazer acontecer, até porque eu peguei um cenário bem complicado, eu peguei porque uma área que não estava sendo atendida, então eram clientes chateados, era uma operação totalmente B2B, então não tinha credibilidade, muita coisa precisava ser refeita, precisava acreditar em pessoas. E aí outra questão também, e aí muita gente separa, meu segmento é B2B, eu trabalho pessoa para empresa para empresa. Cara, não existe isso. Pessoas compram de pessoas. Você está vendendo, você está faturando para um CNPJ, mas quem está decidindo comprar de ti ou não é um ser humano. Entende? Eu estou ali representando uma indústria, estou representando uma marca, mas a credibilidade é minha. Entendeu? Então, assim, é o trabalho que eu, como pessoa física, vou desenvolver. Então, isso tem que estar muito claro. Só
Uma perguntinha. A família, nesse meio termo, assim, ó, já era casado, tinha filhos? Não sei, se quiser colocar na linha do tempo aí. Não, tranquilo. Eu não era casado ainda, eu tava namorando com a minha esposa, né? Com a minha atual esposa. Foi um teste, né? Pra saber se ela te queria mesmo. Acho que o intuito foi foi um puta teste, cara, porque quando eu comecei eu também não tinha dinheiro pra você começar. Todo mundo acha que começar a ser representante é fácil, mas eu gastei um bom carro como representante, eu gastei quase o preço de uma faculdade. Até a representação começar a acontecer, eu gastei 8 vezes o salário que eu tinha como gerente de indústria. Até começar a dar certo a representação. Então tu não foi como. Não saiu de lá carteira, né? Saiu como autônomo. Não, pedi demissão e pedido de demissão. A indústria disse, eu não tô te demitindo, por nós você fica. Então, assina a cartinha, pede pra sair, ficou tudo retido, nada. Recebe quase nada, você recebe ali proporcional de férias, 13º lá, mas teu FGTS, multa rescisória, seguro-desemprego, você não recebe nada. E acreditei, né? Não tinha outra escolha, pedi demissão, tanto que na época eu tive que vender o carro que eu tinha. E eu fui rodar no carro emprestado da minha namorada. Então ela topou. Investiu, ela investiu, né? Ela topou ficar andando de ônibus mesmo. E eu fui rodar no carro dela, né? Emprestado. Mas aí deu certo. Legal. Pra trabalhar com show de bola. Só pra entender, né? Aí deixa eu te perguntar. Meio que tu já respondeu o que eu ia perguntar. Por que vendedor, né? Por que essa questão de vender? Mas eu queria fazer um gancho aqui com outra pergunta. O produto hoje, tu acredita que ele se vende, tem um produto tão bom no mercado que ele se vende por si só? Ou existe produto tão ruim que nem um vendedor muito bom consegue vender ele? E aí, traçando um paralelo, que se existisse, né? E o porquê do vendedor, no mundo hoje tão tecnológico e tudo, a gente poderia avançar para uma situação que seria tudo self-service, né? Você chegava na loja de roupa, pegava lá, passava seu cartão, levava a roupa que quisesse, não tinha ninguém, só tinha uns robôs lá, né? Máquina de cartão e tudo. E um canto para você provar e tudo digitalizado, você não precisaria da presença de um ser humano, né? De um vendedor para te tirar alguma dúvida, alguma coisa. Então assim, porque vendedor, acho que ficou bem explícito na tua fala anterior, né? Mas essa situação do vendedor às vezes transmitir o problema para o produto, ou ele dizer que o produto se vende por si só e não fazer nenhum esforço maior para que ele venda em maior escala ou alguma coisa assim. Cara, eu acredito que hoje você tem produtos que ele tem uma procura latente, né? A gente pode falar até do segmento de vocês, alguns smartphones aí, que a gente sabe que há uma demanda absurda por eles, mas isso chegou hoje porque alguém vendeu muito um dia, né? Houve um esforço de venda num passado para que ele seja o que ele é hoje. E eu acredito que se ele não tiver um esforço de venda contínuo, vai deixar de ser um dia. Ele deixa de ser um dia e rápido. Então pode ser que aconteça como um pico, né? Vamos lá. Você chega no pico onde eu sou totalmente desejado, que não precisa haver esforço de venda para que eu venda, ok, em determinada área, em determinado mercado, sim. Eu acredito que a nível mundial não, mas isso dura muito pouco tempo se ele não continuar sendo contínuo, né? Impulsionado. Então eu acho que a gente não pode parar de vender nunca, independente de qual posição de liderança de mercado a gente esteja. Eu sou o número 1 de mercado, se eu parar de vender, rapidinho eu vou ser superado. Então eu não acredito nessa soberania de nenhum produto, tá? E aí eu posso ser muito bom e ser líder de mercado em determinada praça, em outra não. Então a gente tem isso em refrigerantes de forma regional, até dentro do Ceará, onde eles batem porque não conseguem ser líder em algumas áreas, né? Então eu acredito que isso é impossível, tá? A outra pergunta que tu fez foi se é importante ou se o cliente está migrando para o self-service, né? E aí teve outra pergunta também que foi se há algum produto tão ruim que ninguém consegue vender. Não acredito também. Eu acredito que todo produto é possível de venda. A questão o foco não pode ser no produto nunca. O foco tem que ser sempre nas pessoas. Produto não compra de produto, produto não vende para produto. Pessoas compram produtos para resolver problemas ou atender desejos, sempre.
Então, enquanto a gente foca no produto, na qualidade do produto, no valor do produto, a gente não traciona, cara. A gente como vendedor, a gente tem que focar em como eu resolvo o problema das pessoas ou em como eu realizo o desejo das pessoas. A venda é isso. O que é vender? Mano, o que é vender pra você? Cara, vender pra mim é atender necessidade e realizar sonho. Tanto da empresa que tá vendendo, como de quem tá comprando. Porque qual é a necessidade de uma empresa? Faturar. Né? Pegando um gancho financeiro, toda empresa precisa faturar, porque senão ela não existe. Sem faturamento ela não vai para canto nenhum, tá? Tem que entrar dinheiro. E desejo de muitas empresas é crescer. Então, para isso eu tenho que fazer o quê? Para as duas coisas, vender. E para todo e qualquer ser humano, ele precisa ter coisas. Ele precisa ter alimento, ele precisa ter água, ele precisa roupa, moradia, transporte. E para que isso aconteça, ele precisa comprar. Então, a venda é realizar desejo e resolver problema. E isso é a venda, tanto para quem vende como para quem compra. Estão ouvindo aí, né, pessoal? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Era para ter perguntado no começo, esqueci, né? Só a questão, Emanuel, que às vezes eu acredito que o vendedor quer transferir, né, a responsabilidade dele de às vezes apresentar um produto, apresentar uma solução para o cliente. E ele quer transferir para o produto, né? Tipo, esse produto é tão ruim que eu não consigo, tipo, mostrar para o meu cliente que ele tem aquela necessidade, aquele produto resolve a necessidade dele, só que o vendedor não se preocupa em estudar o produto, alguma coisa assim, ele transfere a responsabilidade dele para o produto, né? Como também existe ao contrário, né? Numa loja de, sei lá, 4.000 itens, existe aqueles que são carro-chefe, então o vendedor acaba não se especializando naqueles tops, né? Porque ele acredita, né, que aquele produto, o cliente chegou e vai pedir para comprar e vai tirar o pedido, né? Só que às vezes acaba deixando o dinheiro na mesa porque não conhece o produto ou então não consegue agregar, às vezes uma venda por entender a situação, entender o contexto do cliente, né? E aí eu fiz essa pergunta até para a gente, como o Cristiano falou, né, deixar essa alerta, né, para quem está escutando a gente, que não existe produto que se vende só e que também não existe produto que não se vende. Claro, tem produto ruim que aí ele, né, vai sair de mercado por seleção natural, né? Ele foi tão ruim que o mercado... Ele vai ser substituído, né? Vai ser melhorado, vai ser, né? Assim como pessoas dentro de empresas. Eu fui demitido. Não, cara, tu se demitiu. Tu teve a chance. Eu acho muito engraçado, às vezes, falando de time de venda, né? Eu fui demitido. Não, cara, tu não foi demitido. Tu foi substituído. A verdade é essa, né? E eu acho que o que é pior, tu foi substituído por alguém que nem teve a oportunidade de mostrar o potencial dela. Tu tinha um privilégio. Foi tão ruim que... mas E foi apostado em outra pessoa. Vou pegar esse gancho aqui, Manuel, e te fazer uma pergunta. Na hora desse feedback de dar pro cliente que tá, pro vendedor que está sendo demitido, tu dá esse feedback real ou tu passa a mão na cabeça e deixa pra lá e o cara... Como é que tu pensa nesse caso? Cara, hoje o vendedor que trabalha comigo, quando ele vai ser demitido, ele já sabe que vai ser demitido. Fica na e às vezes ele até espera ser demitido antes do que ele realmente é. Vocês ainda apostam um pouco mais, né? Porque assim, você sinaliza, ele tem os indicadores, ele tem as metas, quando o indicador dele ele não está alcançando, ele tem um direcionamento. Cara, você precisa melhorar nisso, então é sinalizado. E aí, hoje eu trabalho com a equipe que atende lojas, né? A minha equipe direta é a equipe que atende lojas e a minha equipe indireta é a equipe que atende o consumidor, vamos dizer assim. E eu trato, principalmente, a meta para consumidor, eu trato com a supervisora dessa equipe, mas para a equipe loja, eu trato direto a meta com eles. Então, eles têm a conta de quantos habitantes pode ter por cada loja, ele sabe quantos habitantes tem na área que ele atua, ele sabe quantas lojas ele tem que abrir, qual frequência essa loja tem que comprar, qual valor essa loja tem que comprar, quanto do mix que ele trabalha essa loja tem que comprar. Então tudo isso é direcionado. Ele não pode vender só o que o lojista quer comprar, mas também ele não pode chegar e vender tudo para todo mundo, porque cada lojista tem sua capacidade de giro. Então ele tem que fazer um balanceamento do que é curva A, do que é curva B, do que é curva C, tem que ter a maturidade de participação de cada linha, vamos dizer assim, dentro do nosso mercado, né? E aí a gente estuda. Então assim, quem está com a gente sabe
quem vai ser promovido, sabe quem está indo bem e não é promovido hoje porque não tem espaço para promoção, e o que vai ser demitido ele só se ele realmente estiver alheio ao mundo, porque é sinalizado de diversas formas. Só aproveitar aqui o tamanho da sua equipe pra galera ver, porque a gente era pra ter falado no começo e a gente não falou. Quantas pessoas hoje tu lidera, né? E aí, em paralelo, se tu puder responder também, a questão da contratação ou a questão do treinamento em si. Tu pega, aí já entra na questão lá de o perfil de vendedor que tu gosta e tudo, mas se a empresa dá um treinamento antes, quanto tempo esse treinamento, esse acompanhamento é feito diretamente com o supervisor ou com você que é o gerente lá no geral? Direto e indireto, a minha equipe tem 90 pessoas. Tá? É grande, viu? Eu tô sofrendo com 30 e poucos. Entre vendedores que atendem o canal loja e promotoras, né? Então, hoje a gente atende dentro do Ceará em torno de 50 mil consumidores mensalmente. Então 50 mil pessoas tocam nos nossos produtos mensalmente, né? Pelo menos 50 mil pessoas. E aí sobre treinamento, depende do nível de e para quê. Então vamos lá, se eu contrato, recentemente a gente contratou um vendedor para atender um determinado canal. É uma pessoa muito experiente que veio de 2 multinacionais já. Eu vou aprender com essa pessoa muito mais do que ela comigo desse canal. E aí ela recebe um treinamento, na verdade, de produto da gente, do que é curva A, dos nossos processos, do nosso sistema. Então aí já é um treinamento muito mais da nossa casa do que do canal. Porque eu tô pegando uma pessoa que sabe muito nesse canal. Então, pelo contrário, eu tô pedindo para ela me ensinar sobre esse canal. Entendi. E aí a gente tá aprendendo todo dia. Assim como eu tenho vendedores que migraram totalmente de produto e de canal, e aí esses não. Eu faço visita com eles, eu faço campo com eles, e aí eu tô junto, e a gente carrega a caixa junto, e a gente organiza a sessão junto, derruba uma sessão no chão, limpa todo, organiza, layoutiza, segue o planograma da empresa. E é isso aí eu faço com eles, trabalho manual mesmo, mas eu pego na mão e faço junto, porque há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu fazia isso, cara, e minha mão não vai cair. Eu acho que o gestor ele tem que estar com a empresa, com a equipe dele e com a empresa, não é para fazer papel de gestão, é para fazer o que precisa ser feito. Eu acho que quem entende que é gestor é isso, a gente faz o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. A gente não espera por ninguém, nem cruza os braços e diz assim, não, isso é atividade operacional, cara, isso é atividade. Me tira uma dúvida aqui, pai. A gente costuma falar que na empresa, na Miami hoje, a gente meio que não vende. A gente precisa vender, mas não vende. Hoje o nosso produto, em tese, é bom e tem tanta demanda que a gente meio que tira pedido. Uhum. Mas, tipo assim, eu tava me pondo no seu lugar agora. Como é que eu vou fazer meu produto vender dentro do supermercado? É uma rede que se atende, né, supermercado? Também. E aí o cara tem lá a gôndola, aí tem 6 marcas parecidas, né? Tem marcas nacionais, tem marcas regionais. A de vocês hoje ela é forte nacionalmente? Sim, mais 13 países. 13 países, né? Então ela tá pau a pau com os grandes, né? Então assim, só em exposição ela se vende mais. Certo lugar, ordem. Dentro do... É porque assim, você tem 2 tipos de canais, né? Você tem um canal especializado e você tem um canal self-service, o autosserviço, vamos dizer assim, que seria o supermercado, o atacarejo. Dentro do autosserviço, a seção de perfumaria, ela é conveniência e não destino, tá? O que é destino dentro do supermercado, por exemplo? Você pega canal de frios, seção categoria frios, categoria padaria e açougue. Tanto é que essas categorias normalmente elas estão localizadas no final das lojas. Por quê? Porque ela te força a tu circular pela loja inteira. E aí você vai ver perto dessas categorias, categoria bazar, que é uma categoria de alta margem, mas que pouca procura. Ninguém entra no supermercado para ir comprar garrafa de café, ninguém entra no supermercado para ir comprar uma caixa de organizadora, algo para cozinha, panela, enfim. Você entra no supermercado para comprar comida e você entra todo dia para comprar comida que se vence todo dia. Então é queijo, presunto, pão, é o diário, né? A perfumaria, assim como as outras, ela é uma conveniência. E hoje você tem como um dos setores mais complicados dentro do supermercado, por exemplo, o canal de perfumaria. Porque se você vê a variedade, você chega a ter 23, 25 marcas de cosmético capilar dentro de um supermercado médio. Então, shampoo, por exemplo. De shampoo, por exemplo.
Algumas dessas marcas elas se concentram aí 5, 6 marcas na mão de uma grande indústria. E aí você divide entre 2, 3 indústrias e tem lá a nossa marca. Hoje a nossa marca ela é a mais cara dentro de uma loja de supermercado. Disparada a mais cara. É a premium. Ela é a premium. Eu chego a estar o dobro da marca mais cara. Então assim, tem segunda, eu... né? Tipo assim, vamos lá, tem eu, aí vamos lá, a gente classifica marca especializada, que somos nós, canal especializado, e marca canal alimentar ou marca de combate. Então normalmente eu sou perto do dobro do preço de uma marca de combate, no mesmo, falando em mesmo volume, né? Então o que é que vai fazer diferença pra gente? São ações de trade, que aí isso é pontual, porque o público de supermercado ele se repete, normalmente você compra no mesmo supermercado, então se eu faço uma ação um dia ou outro, eu começo a ficar conhecido para você naquele supermercado, eu começo a ter um poder de marca, né? E exposição do produto. Uma coisa bem legal é que eu sempre tive problema com shampoo, né? E uma vez tinha uma moça, que aí já teve rapaz também. Não, deixa eu te falar qual é o tipo que você precisa usar, porque nem todo mundo sabe, né? Ela colocou tipo um laserzinho assim na minha cabeça e falou: diagnóstico capilar. Teu cabelo é oleoso, você tem que comprar esse daqui e esse condicionador aqui você vai fazer desse jeito. E tipo assim, durante muito tempo eu comprei só esse shampoo e esse condicionador por conta desse trabalho dela, né? Resolveu, né? Resolveu. Eu parei de comprar porque eu acho que eu não encontro mais a marca, assim, já fui umas 2 ou 3 vezes e acabei trocando. Vamos terminar que a gente conversa. Opa! Cara, vai sair assim, uma venda aí, viu? Você entendeu que ela te fidelizou porque ela disse, você tem o cabelo oleoso. Ela não disse, sem te analisar, sem fazer um diagnóstico em você, ela não fez uma sugestão de produto com base na meta dela. Ela fez uma sugestão de produto com base numa necessidade que você tinha. E ela foi assertiva, ela foi honesta contigo e ela te segurou na marca por quanto tempo? Então a venda dela não foi aquele shampoo e aquele condicionador daquele dia. A venda dela foram inúmeros shampoos e condicionadores ao longo de um tempo. E esse valor a marca nem percebe o impacto que foi isso da venda dessa promotora aqui. Acho que eu tô precisando de uma vendedora dessa aí, viu? Zerou minhas caspas, foi o único shampoo que conseguiu zerar. Então assim, quando a venda é com foco no cliente, na necessidade do cliente, ela é uma venda que ela já promove uma retenção. O que é muito caro é o custo de aquisição do cliente, cara. Essa promotora lá na loja, com um equipamento desse que não é barato, o dia inteiro, ela custa um absurdo de dinheiro. Então, se ela não faz um trabalho bem feito e não te retém, custa muito caro. Todo dia tá vendendo para um cliente novo. Agora, olha, o custo do shampoo que tu comprou no dia foi alto, porque tu era um cliente novo. Mas o custo dos demais que tu comprou foi bem mais barato. No LTV valeu a pena, né? No LTV valeu a pena. Engraçado, eu não sei se tu compartilha desse meu pensamento, que às vezes o vendedor quer vender para todo mundo, né? Tipo, chega uma pessoa na frente que quer empurrar, né? Vamos dizer assim, eu tenho que vender alguma coisa para essa pessoa e eu vou vender, eu vou vender, e acaba de, tipo, não entendendo qual é a jornada do cliente, qual é o momento que o cliente está, né? Se ele está só pesquisando, se ele está buscando entender do problema dele. E nas tuas andanças aí é fácil você identificar na hora da conversa qual é a jornada do cliente. Dá para acelerar essa jornada? Não dá? É recomendado respeitar? Até que ponto? Como é que... Dá pra você entender sim o perfil do cliente. Eu acho que o vendedor ele tem que ter uma insistência pós percepção de momento. Volta para pessoas. Mas aí cabe uma reflexão para a gente fazer um pouco antes, que é por que o vendedor ele quer empurrar a qualquer custo pro cliente? Pouca gente se pergunta. Mas a gente vive numa cultura, e bem antiga, de que o vendedor tem que ser 100% comissionado. E aí a gente nunca parou para se perguntar, ou a maioria, pelo menos dos gestores comerciais que eu converso, eles não se preocupam em saber da onde isso surgiu. Essa cultura, e aí a gente precisa voltar um pouco nisso para entender o comportamento do vendedor. Essa cultura ela surgiu lá na década de 20, quando as indústrias, principalmente automobilísticas, elas tiveram a necessidade de criar um método de remuneração para a equipe de venda. Por quê? Primeiro, você tinha uma sociedade que consumia muito mais do que eu produzia, então eu podia produzir e colocar no mercado que isso ia ser
suficiente. Então o que é que aconteceu? As indústrias criaram um mecanismo de pagar variável por produção para a equipe de produção. Né? Então você paga por produção para a equipe de produção. E aí a gente viu lá até aqueles filmezinhos do Chaplin e tal, que ele vai para casa mexendo os braços, porque é uma atividade repetitiva, não é uma atividade cognitiva. E funcionava muito bem. Quando montou o escritório de venda e isso era novo para todo mundo, o que é que aconteceu? Os executivos das indústrias não sabiam como remunerar vendedor. Eu vou te pagar quanto? Né? Então, cara, vou te pagar por veículo vendido. Montou o escritório de venda e pagou por produção. E aí, o que é que acontece? Quando eu pago por produção, o que é que eu entendo? Que eu tenho que produzir mais. Quando eu foco no resultado, porque é o resultado que vai fazer eu ganhar, eu esqueço toda a jornada. Por que muitas vezes você treina, por exemplo, vamos falar de futebol aqui. Às vezes você vê um cara muito bom, jogador primeiro lugar no mundo, e o cara perdendo lance decisivo. Que ele já bateu pênalti milhares e milhares de vezes, ele já bateu falta milhares e milhares de vezes naquele ângulo, naquele canto, e chega na hora de uma decisão de campeonato, ele perde. Porque ele está focado só no resultado. Então ele esquece o processo. Então quando a gente remunera de forma variável, muito agressiva um time de venda, é muito fácil que o cara traga a necessidade de casa dele para o jogo. E aí ele vai se acelerar muito para fazer a venda e ele se perde no processo. E muitas vezes ele sabe fazer o processo, ele sabe falar do produto, ele entende o produto, ele conseguiria ter uma percepção do cliente, mas ele está desesperado pelo aquele dinheiro hoje. As empresas, cara, precisam... Já vem pensando na meta, na Ele comissão, vem né? pensando no dinheiro que a conta dele já está atrasada. Não vai chegar. Ele já gastou do mês. Ele já gastou. Então, assim, que ia ganhar, já gastou. ele já gastou. Então assim, cara, as empresas É a precisam... obrigação dele ganhar, né? Na cabeça dele. As né? empresas precisam começar a repensar a remuneração de vendedor. Ou as empresas começam a pensar no médio e longo prazo, entendendo que vendedor, ela tá com tudo que tu tem mais valioso. Então se a gente for pensar o que é que uma empresa tem de mais valioso, uma loja, o que é que ela tem de mais valioso? Vamos lá, marca, mas a marca só é marca porque ela tem cliente e estoque. Ok? Se tu não tiver estoque, tu não tem cliente. Então, e o vendedor está sentado em cima de quê? Do estoque. E do cliente. Tu tá pegando tudo que mais vale pra ti e tá entregando na mão de uma pessoa que tá desesperada pra fazer acontecer. E ele vai fazer acontecer do jeito dele e não do teu. Então, ou reestrutura a forma de remuneração de equipe comercial, entendendo que há uma necessidade de atendimento de KPIs, que há uma necessidade de atendimento de KPIs de branding, para que você se fortaleça para o mercado, ou a gente vai ter sempre equipe de vendedor desesperada. Agora, muita empresa não acredita no vendedor. Por quê? Porque gestor de venda e empresário não olha o vendedor com a importância que tem que ser. Porque no Brasil a gente tem 3 profissões desacreditadas. A primeira delas é político, quando a gente fala vixe. A segunda, advogado. E a terceira, vendedor. 3 bichos aí, viu? 3 vixe. E aí, como é que eu vou pagar bem alguém que eu olho vixe? Não, é mais um. Eu vou dar muito dinheiro, porque esse cara vai sair amanhã. E aí, esse ciclo negativo. E aí... É interessante, né? Que a gente fica realmente... É uma cultura do nosso, né? Aqui do estado e do país, né? E já ter esse receio, né? Com o vendedor, né? Lucas, não é raro às vezes que eu chego para as pessoas, sabem que eu sou gestor de vendas, e diz assim: arranja um emprego pro fulano, nem que seja de vendedor. Eu disse, cara, eu não trabalho com nem que seja de vendedor. Eu trabalho com vendedor e bom. Porque o cara vai estar a 500 km de distância da minha base, 500 km de distância de mim, tratando com algo que eu tenho de mais precioso e insubstituível, que é o meu cliente. Eu tenho um cliente no interior do Ceará, vou citar um nome aqui numa cidade distante, Salitre, lá no Cariri. Eu tenho um cliente. Se esse cliente se desgastar com o meu vendedor e não me comprar, eu não tenho outro cliente. Eu não tenho como chegar e dizer assim: fulano, vem cá, vem ser meu cliente, abre uma loja de cosmética aqui. Não tenho. Eu posso trocar o vendedor, posso trocar a distribuidora pode trocar o Emanuel, esse cara pode trocar de marca, mas de cliente eu não troco. Eu não tenho como escolher vender para outro se eu só tenho um. Então, assim, a gente precisa repensar como a gente valoriza o vendedor, como a gente prepara o vendedor e como a gente remunera o vendedor. Tu tem uma estratégia ideal aí de remuneração?
Assim, não ideal, né? Mas que você acha que seria Cada mais... área vai ser uma área, né? Mas existe uma estrutura básica. Cara, a variável ela não pode ser por produção, ela tem que ser por atingimento de resultados mistos entre produção e marca, tá? Então assim, branding e faturamento. Não é só vender. Não é só faturamento, porque o faturamento ele pode te trazer problema, tá? Então, vamos lá. Normalmente é um problema a médio e longo prazo, né? E você acaba não conseguindo... E aí você tem estudo de margem, você tem estudo de positivação de mix, aí você tem... Devolução, porque aí é uma venda... Certo ou errado. É uma venda certa ou uma venda errada. Mas você tem que dar uma condição do cara. Muita gente se pega, eu vou pagar o salário comercial básico e o resto é variável. Você pode ganhar 3, 4 vezes o salário. E eu ia... 3 pontos, né, que eu queria abordar. O primeiro é que quando o vendedor quer vender, nem que seja do jeito dele, já tá na frente de muita gente, né? Porque Sim. tem muita gente que não tá nem aí, né? Tá. É aquele negócio, eu vou estar sempre na frente de quem não levanta da cama, né? Aí, o segundo ponto é vender, no meu modo de ver hoje, eu olho mais a parte de projeção, de eu fazer aqui, não, a gente vai fazer um espaço, a gente vai ter X produtos expostos, vai atender X público, do horário X, todo um planejamento, né? Os produtos da curva são esses, no mínimo esses daqui o vendedor vai ter que saber falar para poder não deixar o cliente sem a resposta. Essa parte técnica de vendas e o terceiro ponto, como fazer isso entrar na cabeça da galera? Por quê? Eu trabalhei em uma operadora muito grande e lá a gente vendia assinatura, né? Pós-pago, seu planozinho, que na época não era muito boa, 2012 e 2013. Mas vendia, né? Não, tinha que vender, né? A questão é esse o ponto. E lá nem pode, né? Isso não existe. Mas a gente tinha um mínimo, só que a gente só começava a ganhar depois que passava do mínimo. Então, sei lá, eu tinha meta mínima. eu tinha um plano que me dava R$30 de comissão. E na época o salário era R$1.000. Então quando eu vendesse R$1.000 desse plano, era vários, né? Mas, por exemplo... Produtividade, não Aí chega eu a ser começava legal, a ganhar. Aí em tese eu tinha que entender o cliente. Quando o Manuel chegava, não era casado, então precisa de 2 linhas. Tinha internet em casa. Ninguém nunca precisou de fixo, em tese. A grande maioria, mas eu tinha que vender um fixo pra ele. Porque plano com internet e 2 linhas tinha que ter o fixo. Então, tipo assim, não foi pensado no cliente. Não foi pensado em fechar tudo com aquele cara ali. E aquele cara vai ser sempre cliente dessa empresa e pronto. Que amarrava tudo. Não, e tipo assim, tinha só a linha móvel. Tinha, mas... Aí o cara metia o 4G, mas o 4G não presta. O 4G o cara não pode jogar. A quantidade de download é limitada. Na época, Que é a questão da cultura da empresa, não pensar, né? A gente hoje na empresa, Só um parênteses, o que aconteceu com essa empresa? hoje ela tem recuperação judicial, né? Quebrou, né? Não tem pra onde correr não. Quando eu penso em mim, eu quebro, cara. E outra, era líder de mercado, tá? O marketing era dela, né? Não, eu parava pra... No próprio Guatemi aqui, eu parava pra lanchar, todo mundo aí, mas consegue uma vaga pra mim? Alta demanda de cliente. Cara, tinha 36 vendedores numa lojazinha de 20 metros quadrados e não dava conta, faltava produto. Porque tinha aparelho, chip, tinha outras coisas, né? E essa empresa, e aí tem uma série de fatores, né, que fez ela quebrar, mas um dos principais é esse, né? Eu lembro que o reclame aqui dela era altíssimo. Cara, quando a gente começou a conversar, o Lucas perguntou: você acha que você tem um produto que ele se vende só? Aí eu disse o quê? Eu acredito que ele pode chegar, mas se ele não continuar sendo vendido, se ele não continuar sendo impulsionado, se ele não continuar sendo repensado, olhado para o cliente, vendo se ele continua aderente conforme o passar do tempo, porque o mercado muda e muda todo dia, ele não vai continuar. E aí, a gente, assim, tu trouxe para cá um exemplo prático do que aconteceu naquela resposta. Então, assim, ela chegou num nível de desejo, que era objeto de desejo, você ter um plano de telefone era objeto de desejo, você ter Já teve que ser declarado imposto de renda já, né? Tão top que era, né? Então, assim, e aí eu não repensei no cliente, eu pensei nas minhas metas, no que eu queria positivar, de como eu queria crescer, nas minhas estratégias. Ou seja, eu fui com uma empresa totalmente egocêntrica e o mercado migrou. Eu fui substituído pelo mercado, porque o mercado foi lá e disse assim: não, vem cá, é do jeito que tu quer. Como é que tu quer? Não, eu faço do jeito que tu quer.
Cara, o mercado ele caminha todo dia para você ser protagonista das suas escolhas. As redes sociais estão aí para você dizer qual o filtro, qual a cor do teu olho, qual a cor da tua pele, se tu tem sarda, se tu tem sinal, se tu não tem, que horas tu aparece, que horas tu não aparece. Se a gente entra numa reunião online, eu digo se eu tô numa praia, se eu tô dentro do escritório, porque eu boto um painel atrás de mim. Então assim, a gente é protagonista das nossas escolhas. Então eu como empresa, eu tenho que entender que o cliente é protagonista da escolha dele no meu mercado. Então ou eu trabalho atendendo a necessidade e o desejo desse cliente, cara, ou eu tô fadado ao fracasso. Não de correr não. A questão da parte técnica, né? Para encerrar aqui, o vendedor, para ele vender o que se precisa, né? Não vender o que ele quer. Porque tem um mix que para a empresa é muito bom em tudo. Acho que tem margem alta, a questão do bazar, supermercado, enfim. Mas pro cara que quer ser um bom vendedor, um bom consultor de vendas, quer se tornar um representante comercial um dia, porque vem caindo muito, né, os salários, mas ainda é uma profissão que para os muito bons, são muito bem pagos, né? A gente tem representante comercial que atende a gente, que ganha 30 mil reais hoje por mês. Tem representante que ganha salário de 3 juízes junto aí, fácil. Eu conheci... E não tem estudo de um estagiário. Não tem. Conheço também. Eu conheci um rapaz agora, que ele é representante da marca de caixa de som mundial, que ele fez essa marca entrar em todo o estado do Piauí. E aí quando ele colocou em todo o Piauí, aí a marca falou, pronto, agora eu vou passar para esse representante aqui que é meu, e você vai abrir em tal estado. Tirou o cara de um estado para outro, só que o cara ganha muito bem e é exclusivo, né? Então, tipo assim, o cara ser responsável por um estado todinho, de uma marca grande que por si só tem muita demanda, ele deve estar ganhando isso aí. É porque eu não perguntei quanto é que ele ganha, mas ganha pra caramba. É por isso aí. Mas como é que o cara faz para sair do novatinho que entra numa empresa para ser caixa, que passa a ser vendedor, e aí o cara começa a ser líder, e aí vira supervisor, subgerente, gerente? O que é que ele tem que ver? A questão do cliente, tu deixou bem claro isso, mas essa questão do planejamento dele. Não, eu não posso deixar de olhar esses indicadores, eu não posso de ficar me atualizando de mercado, de parar de ler. Na tua visão hoje, o que é que fez o Emanuel sair lá de consultor de vendas de carros seminovos a ter hoje uma equipe de 90 pessoas? Eu sempre procurei ser especialista onde eu estava. Está na Bíblia, né? Porque eu entendi que nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita especialista. Então, se eu entro como caixa, mas eu miro vendas, e aí eu tenho que entender, para eu ser vendedor, o que é que eu preciso? Entender das pessoas e entender do produto. Fato. E eu preciso ser especialista. Então eu comecei a entender o que é que uma mulher... Por que uma mulher vem comprar cosmético capilar? Por que uma mulher vem comprar shampoo? Cara, tem a necessidade natural de cuidar do cabelo, tem as mais vaidosas, tem a questão de aceitação, tem uma questão de autoestima. Então assim, começa a ser especialista no teu público. Começa a ler rótulo. Eu era doente de ler rótulo de shampoo, cara. Tinha uma tara. Peraí, filha. Eu vou ler esse rótulo aqui, só um minutinho. Eu lia rótulo de shampoo pra caramba. Quem produzia, composição, quem produzia, de qual estado vinha, a textura, pH. Eu lia tudo, cara. Porque assim, mas eu sentava pra negociar lucro, margem. E aí eu comecei a entender de tarifa de maquineta, de correção de Selic. Porque aí o financeiro me ajudou muito, meu conhecimento financeiro, e eu passei a sentar com o lojista com uma conversa diferente de todos os representantes que tinha. Eu fui falar de negócio. Eu acho que quando você trabalha venda empresa para empresa, você tem que ir entendendo que você está levando negócio e não fazendo pedido. Quando você trabalha com pessoas, você está atendendo desejo. Nem que o desejo seja de resolver um problema. E se eu quero crescer na área de vendas, eu preciso ser especialista no que é fundamental, produto e pessoas. Não pra de correr não, né? Eu entrei como repositor, eu entrei como motorista. Cara, foca. Eu tenho a capacidade de fazer uma entrega de qualquer jeito e eu tenho a capacidade de fazer uma excelente entrega. Eu posso escolher como fazer. Eu posso fazer com excelência. E aí se eu fizer com excelência e eu construo um relacionamento bom, cara, chega lá para a empresa e alivia um primeiro ruído por relacionamento teu. A empresa vai te ver diferente. E tu alivia 2, 3, 4,
Daqui a pouco o vendedor saiu porque estava gerando problema. Tu, motorista, chega lá e diz assim: me ensina a ser vendedor. O mais caro para qualquer empresa entrar em outra empresa é relacionamento. Abrir porta é o mais difícil, principalmente numa relação empresa para empresa, B2B, tá? Então assim, quer sair da onde você tá e quer ser um vendedor de sucesso, se torne especialista em pessoas e produto. Essa é para mim a chave. Legal. Manuel, só pegando um gancho do anterior, que você falou que a questão de KPI, o ideal é ter a KPI de performance, né, que é faturamento e tudo, e o KPI mais de comportamental ou então de brand, como você colocou, né? Eu acredito que nesse modelo as empresas conseguem até implantar uma forma de cultura, né? E dentro desses KPI comportamental, o brand ele vai inserir sua cultura e vai cobrar sua cultura, ver se os vendedores estão engajados, vamos dizer assim, né? E dentro disso, você acha que existe a pessoa que já nasceu para ser vendedor? Ou existe a pessoa que tem mais habilidade, ou tem um perfil? Não, a pessoa tem que ser extrovertida, tem que gostar de falar, tem que ser não sei o que, tem que... Porque hoje existe um estereótipo, né? Que às vezes a empresa vai procurar no mercado uma pessoa que é mais de um perfil, que acha que aquele perfil é o perfil ideal. Existe isso hoje na tua equipe ou existe pessoas de todo tipo? Ou qualquer um hoje que está escutando a gente consegue ser um vendedor de sucesso? Eu acredito que qualquer pessoa pode ser um vendedor de sucesso, tá? E aí quando a gente fala de perfil, a gente fala de canais. Eu por exemplo, eu atendo direto 2 operações completamente diferentes. Eu atendo uma rede de loja totalmente engessada, totalmente cheia de processos, tudo tem que ser tratado via e-mail, tudo tem que ser oficializado, tudo tem que ser carimbado, assinado, tudo tem que ser assim. E eu atendo uma rede de lojas que compra tanto quanto ou mais, mas que eu não mande um e-mail que não vai ser visto nunca, porque o dono discute tudo por áudio de WhatsApp. Entendeu? Então assim, se eu for com um perfil muito extrovertido, muito acelerado para a rede de loja mais formal, eu não vou fechar negócio. Se eu for com um perfil muito formal para a rede de loja mais desorganizada, vamos dizer assim, ou que trabalha no modelo dela, eu também não vou fechar negócio. Então assim, entender com quem você está falando. Agora, cara, tudo é uma determinação sua. Você vai ser o que você quiser ser. Se você procurar desculpa, terão milhares. Porque para não dar certo existem várias formas. Para dar certo só tem uma, dando certo. Entende? Então assim, tem perfil para vendedor? Não. Tem perfil para vender o quê? Então assim, vou dar um exemplo. Vendedor de carro. Eu não posso pegar o vendedor que vende carro na Feira da Parangaba e colocar ele para vender Carro premium. um carro premium. Na Porsche, aqui em frente. Marca, né? Mas enfim. Não dá, cara. Não dá. Entende? Então assim, tudo saber onde você está. Agora, o vendedor que está lá na Feira da Parangaba, ele não pode vir um dia a vender carro numa marca premium? Pode. Vai depender de quem? Dele. Melhorar a postura, vestimento. E não tô falando de usar roupa de marca e tal. Não, mas a forma que se fala, o vocabulário, a forma que aborda. Acaba sendo a nossa evolução humana, né? Ele tem que entender. Eu acho que assim, a gente tem que entender onde está. Assim como eu também não posso pegar um vendedor de uma marca premium e colocar ele lá no meio da feira. Como ele se veste aqui, ou ele vai ser assaltado, ou ninguém vai chegar perto dele porque é muito caro. Eu já tive cenário de cliente que fez uma reforma na loja dele, o faturamento dele caiu. Por quê? Porque ele fechou uma porta de vidro, climatizou. Todo o público dele disse assim, ficou caro. E é o mesmo preço. Tenho vergonha e é o mesmo preço. Então assim, tudo entender com quem você fala. E sabendo que você vai ser o que você quiser ser. Principalmente na arte de venda, cara. Porque é você olhar para o outro e aprender de produto. Caso você não tenha nenhuma limitação mental, você vai. Você vai. O legal assim, né? É que todo mundo se fala hoje em foco do cliente, em atender bem, em entender para vender. Só que na verdade pouco se pratica, né? A gente tem empresas, tu falou agora aí de e-mail, que só fazem o processo dessa forma. Os caras são grandes, capital aberto e tudo. Só que demora 3 dias para eu conseguir fechar um pedido. E aí mais 7 para entregar, já se vão 10. E aí o técnico passou a lista de pedido e eu tenho que abastecer em 7. Então se eu falar, eu quero esse produto com os códigos X e quero nessa quantidade, me mande, ele não aceita. Não, você tem que fazer assim, tem que entrar no site, tem que fazer isso aqui, eu vou mandar orçamento, vai aprovar, não sei o que.
a flexibilização hoje, principalmente em empresas muito grandes, que aí foi uma questão que a gente fez um treinamento agora e foi muito batido, não pensando nas pessoas, mas pensando em não ser roubado, em diminuir o retorno, ou diminuir, ou controlar o Aumentar estoque. o controle, né? Visando esses Não que números. não tenha que ter, né? Mas... Vou dar um exemplo. A gente tá na Copa do Mundo, ele tá vendendo muito álbum da Copa e figurinha. O pessoal tá tudo louco e tal. E eu cheguei numa empresa que tava com 200 álbuns guardados, porque o único expositor que podia expor tava doente. Então o cara deixou de vender 200. Eu comprei todos dele no mesmo dia, sem ele nem ter exposto. Mas quantas pessoas perguntaram? E se tivesse visto? Então assim, ele deixou de vender para um monte de pessoas, simplesmente porque o cara que podia expor estava doente. E aí não substituiu. Então, tipo assim, o processo é muito bom, ajuda demais, é o que vai tirar a empresa do ponto A para o ponto B. Só que hoje eu vejo que está tendo tanto processo, tanto controle, que tá a questão do engessamento que tu falou, que está atrapalhando mais do que ajudando. Não sei tanto quanto eu, né? Eu quebro os processos. Eu sou meio. Eu gosto de desenrolar. Né? Eu gosto de desenrolar. É porque é o seguinte, o que é que acontece? Quando a gente falava de venda antes da pandemia, a gente falava de uma migração pro digital em 6 anos, 8 anos, aí vamos lá, 2028, 2030, e ok com isso, estava todo mundo já se preparando, cada um engatinhando ali no seu tempo e tal. Chegou a pandemia, aconteceu o quê? Fecha tudo, uma hora para outra. E houve um distanciamento das relações. Então, funcionário indo trabalhar de home office é um distanciamento da relação de trabalho, empresa, empregador, empregado, porque ele está trabalhando longe. E aí você vai para os controladores, eu não estou vendo o cara, eu não estou vendo a tela do computador dele, eu não sei o que é que ele está fazendo, começa a bater um desespero, porque o cara é extremamente controlador e ele não quer controlar resultado, ele quer controlar pessoas. E aí você começa a engessar processos e querer travar tudo de forma automática. Por quê? Porque a gente entrou na era da escalabilidade. Eu tenho que ser escalável, então para ser escalável eu tenho que ter um modelo escalável. Cara, calma. Só se fala nisso, viu? Só se fala nisso. Eu levanto uma bandeira e levo muita porrada porque eu levanto essa bandeira, que eu acho que assim, a escala, ela tem limite. Por quê? Porque se eu vendo para pessoas, como é que eu escalo? Todo mundo, aqui somos 4, cada um diferente, cada um gosta de ser atendido de um jeito, cada um vê de uma forma. Ou eu escolho para quem vender e eu digo assim, qual é a maioria do meu mercado, como é que ela se comporta e vou vender só para a maioria, ok, direito seu como empresa, tá? Mas, ou eu desingesto, se eu tenho lá você com a dificuldade de fazer pedido porque o cara ingesta demais e ele quer te tratar da mesma forma de uma rede de loja talvez que precise ser assim por compliance, que não pode ligar para ninguém, que não pode falar com ninguém. Ok, mas eu preciso entender que eu tenho os dois cenários e os dois clientes são importantes. E quem hoje é grande um dia foi pequeno, e se hoje você é pequeno, daqui a pouco você é grande. Talvez daqui a pouco você tenha um comprador, que não seja você como sócio, que você queira que seja pelo um portal para você auditar, que você não queira ele falando com um representante, para ter todas as seguranças de que realmente o que ele está fazendo é viável para o negócio e não para ele como pessoa física. E ok, mas qual é o seu momento? A flexibilização, né? Então assim, eu acho que as empresas precisam entender qual é o momento de cada cliente seu. Aquilo que, o vendedor, como é que ele percebe a jornada do cliente? É isso. E às vezes eu me coloco como muito grande e eu entro naquela seara de que o cliente que precisa de mim, eu não preciso do cliente, e eu me fecho, cara, isso hoje. Começa a fazer algo onde as pessoas, onde seja acessível. Seja acessível. Escute seu cliente. É de graça. Entendeu? Escute seu cliente. Escalar é importante, mas escale com pessoas, não escale só com processos. E é difícil escalar, né? A gente chega aqui, vou usar a Miami como exemplo. A gente tem 4 mil produtos, a gente tem que estar no supermercado que passa X quantidade de pessoas por dia, por mês e por ano. A gente tem um custo fixo de X, aí vamos levar para 25 estados, mais Distrito Federal, em regiões do norte que demora a chegar ao dobro de prazo que chega no Nordeste, que é o dobro de prazo do chega no Sul. Como é e-commerce, que eu já vi pessoas fortes dizendo que hoje é a maneira errada de ser feita no Brasil. Por quê? Porque é por preço. E o e-commerce, que eu também levanto essa bandeira e a galera não gosta, é que o mais importante é o preço, né? Então a gente chega lá, eu quero comprar um iPhone 12. Aí coloca no Google, pesquisa o mais barato, entra no site, compra. Às vezes compra mais caro porque aquele preço é de à vista, o cara pagou parcelado e não viu. E
e chega em 14 dias, sendo que tem um cara que tá R$100 mais barato, que entrega no dia seguinte, ainda faz a portabilidade dos teus dados. E aí eu vejo um menino da Fast Shop falar, esqueci o nome dele agora, que ele tá até no Shark Tank. A Amazon veio pro Brasil, mas a Amazon não é o mais barato. Tu entra no site da Amazon, ela é mais cara que o Mercado Livre, mais cara que o Magazine Luiza, mais cara que Via Varejo, mas o prazo de entrega é ótimo, os caras chega, não falta produto com frequência. Aí não, esses 3 grandes varejistas que a gente tem no mercado hoje, Americanas, Via Varejo e Magazine Luiza, a gente entra no site dos caras, o melhor preço é o deles, mais barato do que para a pessoa jurídica. Eu vou comprar aparelho hoje, a distribuidora, que é a mesma que eles compram, só que eles têm um relacionamento, tem um público, outra enfim, tabela. vendem mais caro do que eles estão vendendo hoje. Só que não tem o produto às vezes, por causa da questão da escalabilidade, né? E o cliente se perde, porque a Apple foi barrada de vender aparelho aqui porque estava faltando o carregador. Mas perguntou a quem se a gente queria o carregador. Porque eu como consumidor e como cara que vende aquele aparelho, e vendi muito já, pra mim foi a melhor coisa que teve. Pro cliente teve que foi bom e teve que foi ruim, porque tem cara que não usava o carregador da Apple que vinha, que era de 5 volts, e comprava uma turbo de outra marca. Tem cara que não compra de 20 hoje para comprar de 60 de outra marca. Então assim, é o que eu acho certo e pronto, todo mundo tem que seguir, né? Sim. E o consumidor se lasque. Porque ninguém tá escutando as pessoas, né, cara? E aí, assim, falando desse modelo de venda que você trouxe da internet, com essa mudança rápida de mercado, a gente está caminhando para só existem 2 modelos de venda já hoje. Você tem uma venda pela internet, que é o que você falou, é uma busca por preço e conveniência. Eu quero saber quanto é, quanto tempo eu recebo e de que forma que eu pago. Ponto. O cara que vai na loja, ele não sabe se ele compra o iPhone 12, 13 ou 14. Ele quer ver qual é a diferença de câmera, de processamento. Então assim, quando o cliente vai para uma loja física, ele quer consultoria e relacionamento. Quando o cliente vai pela internet, ele já sabe o que ele quer, ele está em busca de preço e conveniência. Então, há um desafio absurdo de logística no Brasil, pela dimensão do Brasil, pela forma de tributar no Brasil. Hoje você tem marketplace com CD em São Paulo, por exemplo, que o cara tem privilégio, porque ele consegue, é produto importado, entra pelo Porto de Santos, ele tem ali, não tem a tributação é diferente. Aqui tu vai comprar de fora, tu tem que pagar um imposto de ICMS na entrada, porque senão a mercadoria nem passa da fronteira. Tu já arrisca ali. Pra vender, não sei se eu vou vender. Tu já arrisca ali o custo da mercadoria, aí tu já arrisca o frete, que muitas vezes é FOB, porque tu tem que pagar pra receber quando você vai revender. E aí você ainda paga um ICMS de entrada lá, porque o governo é teu sócio, e aí dependendo do produto é um ST. E aí a gente entraria em tributação aqui longa conversa. E empresa estrangeira com imposto zerado. Alguns desses. E aí como é que faz? O cara, tá aberto. aí tu pega um cara gigante, ele faz uma filial em outro estado, ele faz só transferência de estoque, ele não paga o ICMS na entrada porque ele está transferindo a mercadoria. Ele transfere de um lado pro outro e fatura, faz só uma operação logística com o CD dele que está do teu lado, cara. Então assim, se torna desleal, porque o Brasil ele só privilegia quem é grande. E pra você se tornar grande no Brasil, cara, é quase impossível, né? E nada de errado em quem tá fazendo isso, né? Não é nem que a gente ache ruim, tá jogando o jogo, né? Tá jogando o jogo. Só que complica, né? Poderia ser mais leal, né? Alguns pequenos. A gente que falou um pouco de tributação aí, mano, aí eu tinha uma pergunta aqui, eu acabei pulando. Era a venda versus o financeiro, né? Aproveitando tua expertise em financeiro também. Em que momento o vendedor não pode ou tem que ser instruído em questão do financeiro da loja ou do estabelecimento? Em que sentido? Em desconto, em parcelamento, em margem? Ele deve conhecer o desconto, ele tem que ter meta de desconto, ele tem que ter meta de parcelamento, alguma coisa, uma variação de meta ou de comissionamento ele nesse pode sentido? Saber a margem, não deve, enfim. Por muito tempo eu vi um batido de palma de dono de empresa quando via guerra financeiro-comercial. Porque acha que cada um tá brigando por si e que no final das contas ele ganha. Cara, ele não ganha. Ele não ganha porque quem se ferra é o cliente. E se o cliente se ferra, você se ferra junto, tá? Eu acho que margem é delicado porque depende muito da maturidade da tua equipe, tá?
Então o vendedor está sabendo margem real de produto e tal, preço de custo. Ele não entende o que é uma formação de precificação, então ele acha que tu tá comprando por 10, tá vendendo por 20, tu tá ganhando um absurdo, porque tá ganhando 100%, mas ele não entende que tem custo fixo, imposto de venda, o frete na entrada, o frete para compra, o frete de venda, perca, o imposto roubo. De compra, perca, roubo, custo fixo, diluição de folha. Então assim, é complicado saber o custo do produto, depende de uma maturidade muito forte da equipe. Mas meta de desconto, meta de parcelamento, se você tiver um software robusto onde você consiga atribuir todos os custos reais do produto e ele enxergar a margem real, aí ok, e aí você premiar diferente para quem tem margem diferente, e aí se o cara tá te dando mais dinheiro, o cara tem que ganhar mais dinheiro, isso é fato. O vendedor tem que ser parceiro, então eu acho que financeiro e comercial eles têm que andar, mas não é de mão dada não, tem que estar abraçado. Porque cara, o financeiro e o comercial Ainda bem que é um só, né? Se for um só, ótimo. Ótimo. Esse cara tem que ter um perfil que ele não pode ser otimista demais, porque senão ele ferra o financeiro, e ele não pode ser financeiro demais, senão ele ferra o comercial. Por isso que eu até disse assim, bom financeiro, bom comercial, difícil, porque ele vai dar voto, ele vai dar peso para um dos dois. É bom comercial, financeiro. Ele vai dar peso para um dos dois, entende? Mas assim, os dois têm que estar abraçados e se respeitarem. Respeitar os limites de cada um. Eu, como financeiro, não posso engessar demais que eu atrapalhe o comercial, porque se não tiver venda, não tem faturamento, se não tiver faturamento, ninguém paga conta. E eu também não posso vender de qualquer forma, porque senão a conta não fecha no final. Então assim, cara, tem que andar abraçado. E a equipe comercial tem que ter meta financeira. Vocês têm um bom CRM hoje? Não. Vocês não usam ou não, porque eu tenho, como minha equipe de venda, a loja, ela é 100% RCA, a legislação me limita a fazer CRM. Eu posso fazer um CRM a nível de informação de venda que eu tenho, mas eu não posso exigir o cadastro. A execução não, o cadastro eu tenho porque faturar nota, mas eu não posso exigir a execução do CRM por parte do representante. Né? Eu não posso exigir, você tem que visitar o cliente independente se ele vai comprar ou não. Eu não posso dizer que você vai visitar a Miami toda segunda-feira. Isso eu não posso exigir porque a legislação não permite. Então eu não posso ter meta para representar. Sempre atrapalhando, né, a legislação? A legislação tá aí, né, brilhando. Porque aí se você coloca meta, se você dá rota, aí o cara não é representante, ele é funcionário. Aí ele se enquadra em outro perfil. Então a gente hoje não tem meta para a equipe. O que eu passo para a equipe é o potencial da área de cada um. Se ele não atinge o potencial desejado, ele tem um prazo, é sinalizado e aí ele é feito o desligamento da prestação de serviço. Pois é, umas coisas que, como empresa, que a gente vem estudando em tudo, que vai tirar a gente do ponto A para o ponto B, é a questão da automação, né? E aí, por isso eu te perguntei do CRM. Cara, ajuda demais, assim, a gente não tem ainda, mas o Tech entrando na equipe, ele já faz, a Larissa também ajuda muito com isso, alguns indicadores que a gente nem olhava, e aí a gente vê que se tivesse um CRM automatizado, ou uma automatização maior para poder ganhar, tipo, conferência de caixa, mas é um saco. Todo dia, olha aquilo ali, não sei o que e tal. Então se o cara consegue fazer um sistema que bata todas as máquinas, que calcule as taxas, que fale quanto é que já tá perdendo ou ganhando, quanto é que entrou de dinheiro, quanto é que saiu de kit administrativo, água, sei lá, papel, enfim. Esse tipo de automação é o que eu vejo hoje em empresas muito grandes. Hoje você tem, mas é muito caro. Pois é, hoje ainda não é viável, né? Não. Hoje o nosso sistema a gente paga um valor e o mais barato que a gente encontrou foi 4 vezes esse valor, né? Com CRM. Então, tipo assim, é um investimento que a gente vai fazer, mas que ainda não se alguém quiser criar uma startup aí, o que eu tenho visto é que muitas vezes a gente está procurando inventar a roda, sabe? Eu tive com uma empresa de suplementação e esse cara gastando um absurdo de impulsionamento no Instagram e buscando cliente, lead e tal, e patrocinando e tá, ótimo. Aí eu disse assim, quanto tempo, eu perguntei pra equipe comercial, eu disse, quanto tempo dura um pote de whey protein? Cara, foi um coral, 30 dias, mas foi unânime, todo mundo respondeu o mesmo prazo. Eu digo, ótimo, todo mundo alinhado, conhece o produto. Quantos aqui, quando tá com 28 dias, liga pro cliente que comprou há 28 dias?
Ninguém. E aí? É o básico bem Ficou esse feito, silêncio lá, né? cara. Se eu sou atleta, não sou, mas se eu fosse atleta, Mentira, mano. Pensei que tu era. eu corro. Ele é do cara, meu time. eu corro de carro em cima de duna, só isso. E levantamento de copo. Então assim, vamos lá. Então se eu sou atleta, se eu tenho o hábito de, cara, perguntas básicas, quanto tempo você consome? Em quanto tempo você consome e com qual frequência você compra? Cara, são 2 perguntas. Que dali starta o atendimento. E aí você chega, poxa, você acaba com 30, com 28 dias, eu vi aqui, cara, que na vez passada, Manuel, tu comprou de baunilha. Quer trocar o sabor? Eu tô aqui com de chocolate. Por você ser nosso cliente, eu te isento da taxa de entrega. Eu só tenho 3 unidades aqui. Faz uma recorrênciazinha, um plano anual pro cara, sei lá. Princípio da escassez. Todo mundo gosta, se sente pressionado, mas todo mundo compra. Cara, é porque Facilita, assim, né? eu lembrei de ti, tornou o cliente especial. Eu só tenho 3 unidades, escassez. Posso deixar uma reservada porque o seu deve estar acabando. Quer que eu mande deixar onde? No seu trabalho e na sua casa? Ou você passa pra pegar? Cara, eu botei o cara lá no centro. Eu pensei em você e eu tô resolvendo um problema, porque vocês são dono de empresa. Se vocês aqui tomassem suplemento, o teu negócio não é tomar suplemento, a não ser que você fosse personal da área da saúde e tal. Teu negócio é cuidar da tua empresa, tua cabeça tá na tua empresa, tua cabeça... Aí tu vai perceber às vezes que acabou. Aí tu tem a chateação, tu tem a dor de cabeça, aí tu vai comprar por conveniência, tu vai comprar no canto mais perto. Isso aí é pra tudo, né? E às vezes pagando mais caro. Então assim, poxa, eu já vendi, o cara já tá comigo, eu vou deixar esse cara escapar. Aí eu posso chegar e te perguntar, cara, além do whey, tu toma qual suplemento? Eu tô aqui com esse. Esse controle, no caso, né? Eu acho que foi um... CRM, né? E assim, aí o cara, mas um sistema de CRM é um absurdo. Eu disse, bicho, tu faz isso no Excel, cara. Agenda do Google. Teu vendedor atendeu o cliente, ele disse assim, cara, o cara comprou um whey daqui 30 dias. Tem que começar de qualquer jeito. Cara, o feito, gente, empresário precisa entender que o feito é melhor do que o perfeito. Pra começar. Eu fico esperando estar no mundo perfeito, eu não vou estar no mundo perfeito nunca se eu não começar a fazer ele agora. Até porque eu nem sei o que é que tem que ter no CRM. Eu vejo muita gente comprando sistema caro, com o processo todo engessado, aí usa um terço do sistema. Por quê? Porque não tem processo para usar aquilo, ou precisava ter um time de futebol para poder botar o que o sistema pede para botar. Pra funcionar. E aí quando tu for ver o que é que tu vai controlar, não justifica, porque o teu fluxo é bem pequeno. Pode deixar uma pessoa só na planilha que dá mais barato que comprar o sistema. Eu volto no TEC aí, a partir de hoje, às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Já tá caminhando pro final aí, já mais de 1 hora, essa conversa passou rápido, viu? Passa rápido, né? Quando a conversa é boa, né? Passa rapidinho. Se tu quiser deixar alguma rede social tua aí já reforçar, se tu tiver algum curso, alguma coisa também, alguma coisa pra falar de ti, já dá uma reforçada, que a gente vai começar a vender o peixe também, né? O peixe aqui tá quase se batendo. Meu Instagram é a rede social que eu uso, né? É Emanuel, EMANUEL, é Emanuel.albuquerque com 2 S. Lá eu posto alguns reels, algumas coisas de venda, tem também do meu dia a dia, do meu mercado. E, gente, é isso. A área de venda é encantadora, é apaixonante. Quem for empresário, olhe com bons olhos para a área comercial, porque ela não é necessária, ela é fundamental para o seu negócio. Trate bem seu time de venda, porque sem pessoas você não chega a canto nenhum. Entenda que você não vende produto, você resolve problema, e esse é o caminho. Seja especialista no seu negócio e nos seus clientes. Ei, Larissa, já marca como aí para o próximo aí a gente falar de financeiro, que ele é bom em financeiro também. Eu ia perguntar aqui as habilidades, né, que tu acha que os vendedores têm que estar sempre se atualizando, né? Querer vender. O querer é muito relativo, né? Eu digo, tem algumas, deve ter, né? Eu não sei, tem 90 pessoas que devem estar analisando, né, quais são as habilidades hoje que fazem a pessoa, né, o indivíduo se dar bem, né? Principal, se atualize no seu mercado diariamente, a nível de produto. E sempre, antes de começar a venda, estruture uma venda, na verdade, com perguntas. E se quem gosta da área comercial, tem um livro que eu indico muito, que é Spin Selling. É um modelo de venda. Então, estruture a venda em perguntas. Não venda. O bom vendedor, ele não vende. Ele ajuda o cliente a comprar.
O bom vendedor, ele não vende, ele ajuda o cliente a comprar. Se você ajudou o seu cliente a comprar, trouxe aqui o exemplo. Ela fez o diagnóstico do meu cabelo, ela disse o que eu tinha no meu cabelo, e eu comprei e fiquei comprando e resolveu. Então assim, ela não vendeu pra ele, ela ajudou ele a comprar. Ela disse assim, o seu cabelo tá assim, você precisa disso. É esse aqui. Você compra se quiser, né? Eu disse, ó, pra você resolver seu problema é esse aqui. Então ela ajudou ele a comprar. E assim funciona. Então ajude seu cliente a comprar e não venda pra ele. A venda é muito maior. Show. Então aí da Miami Cases, né? E dos nossos colaboradores, são quantos vendedores, Cristiano, hoje? Eita, há mais Quase de 40, né? Tá diminuindo, viu, Lucas? Aí eu tô precisando aí o financeiro liberar a contratação de barra. Tá ficando só os bons, é diferente. Tá certo. A gente deu uma enxugada, tava com 44 na equipe. 47 chegou. Mas é porque já tá com a equipe administrativa, né? Mas Todos são vendedores, né? todo mundo acaba vendendo alguma Tava coisa. até falando sobre isso, né? Que numa empresa todo mundo tem que vender, né? É um desafio aí, né, pro RH, que todo mundo que for contratado para Miami Case tem que passar pelo menos 15 dias no quiosque, né? Tem. Aplicando película, vendo Tem. pra depois ir pro administrativo, não ficar, os vendedores não ajudam, os vendedores não ajudam. Eu conheço uma empresa daqui de Ceará que o primeiro dia de integração é junto com o motorista entregando mercadoria no cliente. Ou você sabe quem paga seu salário, ou você não entende nada desse negócio. Legal. Cara, isso pra mim é sensacional. O modelo que hoje eu tento, a empresa que eu trabalho não é minha, né, mas eu tento levar a cultura de todo mundo tem que rodar, todo mundo tem que visitar, todo mundo tem que conhecer quem paga a conta. Quem paga a conta é sempre o cliente. O cara não consegue entender às vezes, né? Tá dentro do escritório, com ar-condicionado, horário pra entrar, horário pra sair, e não sabe realmente de onde é, né? Teve um negócio engraçado essa semana, o cara achou ruim porque tava aumentando a quantidade que tava vindo em dinheiro. A pessoa. No financeiro, ó. Tá ruim, então Não era do financeiro não. Eu não vou falar quem foi não, né? Mas achando ruim. Ei, Tá? manda lá pra casa que tá sobrando. aumentava o perigo e o meu irmão diminuiu a taxa do cartão. 5% em média. Né? É complicado, né? Nem todo mundo. Mas é a visão, pô, é a Não, visão. mas assim, Ele viu só por uma ótica. Né? ele viu por uma ótica que não foi errado, porque ele se preocupou com algo, né? Ele falou do risco e tal. Então, assim, ele não teve uma visão holística que só quem vai ter é dono. Isso é fato. Infelizmente, né? Mas é necessário que seja. Imagina todo mundo querendo ser dono, quantos concorrentes tu não ia preparar todo mês? Cara, Faz parte. Tem gente com espírito de dono e tem gente com espírito de funcionário. E sempre vai ter. E você precisa precisar, né? E a gente precisa dos dois perfis na empresa. Precisa. Se for todo mundo com espírito de dono, virou uma loucura, todo mundo com perfil de liderança, você não consegue nem caminhar para testar um processo, porque o cara já entra no discreto, não funciona e chuta e acabou-se. Então você precisa de gente que tem um espírito de ficar ok com aquilo ali que ele tem pra fazer, de entrar tal hora, sair tal hora, bater o pontinho dele, ok. E tem outro cara que não vai, é um pitbull na coleira, o cara querendo fugir toda hora. Faz parte do show. Nem tudo é pra todo mundo, né? Nem tudo é pra todo mundo, nunca é. Então pronto, vou deixar aqui o arroba da empresa, arroba Miami Cases. O meu pessoal é lucasventura.br. Tem um da Larissa que faz a edição aqui, arroba Larissa Brena, com 2 A's, né? Larissa Brena com 2 A's. Cristiano, qual é o teu, Cristiano, agora? Eu mudei umas 3 vezes aí, eu tava tentando criar conteúdo. Foi enquete, não foi uma enquete? O pessoal falou, vamos mudar o Instagram do Cristiano. CristianoVentura.ce, eu tirei o BR aí, né? Só que era off-road. Vou mudar, eu acho que eu vou mudar de novo. Cristiano.ventura off. Tô tentando aí, tô participando mais, postando as coisas da loja, fazendo uns videozinhos. Você só fala de político no teu Instagram. Também o políticozinho também, né? Ei, Manel, obrigado, tá? Eu agradeço. Faltou o tech aí, ó. Então o Tec, tu faz os agradecimentos aí e se apresenta, a Rocha. Me apresento, mas acho que ela é conhecida, né? O menos conhecido de todos, né? Lucas.tech. O quarto sócio, né? Arroba aí. Eu posto quase nada, né? Tem uma postagem agora uma vez por semana, né, Larissa? Que eu perturbo a Larissa aí pra ela fazer por mim. Que aí vai dando certo, né? Vai fazer o meu também, Larissa. Agradecer o Emanuel, a gente já vem conversando aí. Terceira vez eu acho já. E eu acho que quando a coisa não é tão ensaiada, sai melhor. Acho que foi melhor do que esperado aí a nossa conversa, né? A gente foi cobrado aí várias vezes, né? Cadê o script? Mas mais pra ser um bate-papo, se for algo marcado assim, como treinamento, fica meio inviável, né? Não é o perfil de podcast, não é o propósito, né? A gente vem mais para aprender com os convidados, né?
E aí fica aí pros nossos seguidores aí. Consultoria gratuita, né? Isso. E aí é a Segue o homem, viu? Que o homem é bom. Segue Até o homem. eu já tô seguindo aí desde a Dá umas curtidazinhas pra ele poder voltar. Eu acho que ele disse só volta se tiver mais de 100 E eu já curtidas, comecei o né? relacionamento, faz trilha, vamos marcar uma trilhazinha. Comprar cinta, eu vou ter que comprar cinta. Tem que comprar. O homem gosta de se atolar. Faz parte. Se ele atolar um dia também fresca. Com certeza, meu amigo. Pode furar o pneu, né? Tem que amarrar a vergonha e sair puxando. Não dá cinta. Então, agradeço o nome da Miami Case aí, Emanuel, pela presença. E foi de grande valer isso o dia. E fica aí à vontade para passar qualquer recado aí que você tá com crédito aí. Cara, eu que agradeço o convite, a credibilidade, né? Já a terceira visita a gente começa a achar que o pessoal tá gostando. Então, assim, contem comigo. Eu realmente carrego uma bandeira que levo muita porrada por isso, que vendedor não tem que ser totalmente comissionado, que o modelo de escalabilidade que estão falando aí não funciona, que a gente tem que olhar mais para as pessoas. Todo mundo, tem muita gente falando e pouca gente fazendo. Então, tamo junto, pode contar, segue lá o Instagram, tem conteúdo legal, manda mensagem se tiver dica de conteúdo, pedir pra gente falar sobre algum assunto específico, manda mensagem lá, pede pra gente gravar um vídeo sobre isso. Não sou muito fã de câmera não, gosto mais de olho no olho, gosto de gente, gosto de estar em auditório lotado. E é isso, tamo aí, pode contar, pode chamar a gente pra conversar que estamos à disposição. Show. Valeu. Tem galera. hashtag, tem do podcast agora? Vocês fizeram não foi? Estavam frescando de antes? Qual foi? Eu não lembro não. Qual é a hashtag aí? Qual é? Finalizar. Bote aí, Larissa. Mas a gente vai criar na hora, aqui a gente faz ao vivo. Diga aí, Manuel, hashtag do podcast aí. Papo de vendedor, né? Boa. Valeu. Valeu.